Paris, a cidade das luzes, gera mais riqueza per capita do que quase qualquer outra cidade europeia. Seu setor de bens de luxo sozinho, dominado por marcas como LVMH, Hermès e Chanel, exporta 75 bilhões de euros em produtos anualmente. Ao sair da periferia, o anel viário que circunda Paris, você entra em um país totalmente diferente. Em lugares como Lons-Valenciennes e Saint-Étienne, o desemprego está acima de 15%, a infraestrutura está se deteriorando e os serviços públicos foram esvaziados. Isso não é por acaso. A dívida pública da França triplicou nos últimos 25 anos, chegando a 34 trilhões de euros. Os pagamentos de juros já ultrapassam todo o orçamento das universidades e instituições de pesquisa. Enquanto isso, desde 2017, o país já teve 7 primeiros ministros, nenhum dos quais implementou reformas duradouras. Os salários reais estagnaram enquanto o custo de vida aumentou drasticamente. O sistema de aposentadorias, que já foi um pilar do modelo social francês, agora consome 14% de toda a economia, mais do que educação, defesa e transporte juntos. A acessibilidade à moradia piorou, e o desemprego entre os jovens está em 18%, um dos mais altos do mundo desenvolvido. No fundo, o problema da França é simples: gastos excessivos persistentes. Por mais de 51 anos consecutivos, o Estado tem operado com déficits orçamentários, sempre gastando mais do que arrecada em impostos. Agora a conta está chegando. Quando você pensa sobre isso, é irônico. A França ajudou a criar as regras fiscais da zona do euro, mas agora é a maior ameaça a quebrá-las. Durante a maior parte do século XX, a França foi um modelo de prosperidade. Ela construiu um estado de bem-estar social abrangente baseado em um contrato social simples. Se ficasse doente, o Estado cobria os custos médicos. Se perdesse o emprego, o seguro-desemprego te sustentava. Quando você se aposentasse, uma pensão era garantida. Do berço ao túmulo, o Estado cuidaria de você. Durante décadas, o modelo funcionou, o crescimento era forte, o padrão de vida era alto e a França se tornou a segunda maior economia da Europa. Muitos viam isso como prova de que capitalismo e socialismo podiam coexistir, mas havia um porém. As receitas sozinhas nunca cobriram totalmente os gastos, e assim o déficit era financiado por meio de dívidas. A França registra déficit orçamentário anual desde 1974. Para ser justo, a dívida não é inerentemente ruim. Ela pode impulsionar o crescimento quando usada para investimentos produtivos. Por anos, a França fez isso. A economia crescia, a força de trabalho era jovem e milhões contribuíam para o sistema. Tudo isso fazia com que os benefícios sociais parecessem suportáveis, mas, com o tempo, esse arranjo ficou mais difícil de sustentar. Em essência, a França enfrenta 3 dilemas: uma população em declínio, um êxodo industrial e um sistema político incapaz de resolver qualquer um deles. Esses problemas não são questões isoladas que podem ser resolvidas separadamente. São interligados, se reforçam e juntos empurram o país para um acerto de contas. A crise demográfica da França talvez seja a mais urgente, e é pior do que parece. Em 2010, a taxa de fertilidade do país era de 2,0 filhos por mulher, a mais alta da Europa. Hoje está em 1,6 e caindo. O número de nascimentos diminuiu de 833 mil em 2010 para 663 mil em 2024. Isso representa uma queda de 20% maior que a da Alemanha. O momento agrava a situação. Os baby boomers franceses nascidos entre 1945 e 1973 estão se aposentando. Em grande escala, cerca de 80 mil pessoas deixam a força de trabalho a cada ano, enquanto apenas cerca de 70 mil jovens as substituem. Isso representa um déficit anual de 10 mil trabalhadores, que se acumula indefinidamente. Os números já não fecham mais. Em 1990, havia 5 adultos em idade ativa para cada aposentado. Em 2000, essa proporção caiu para 4, em 2010 para 3 e hoje está próxima de 2. Você pode ver onde isso vai dar. Em 2040, a França terá 15 adultos em idade ativa para cada aposentado.
As pensões e a saúde vão consumir uma fatia cada vez maior do orçamento, enquanto a base tributária necessária para financiá-las continuará diminuindo. Isso faz com que cada trabalhador francês pague não só por si, mas também pela aposentadoria de outra pessoa. Mas fica ainda pior porque a produtividade não está compensando. Em uma economia saudável, os trabalhadores se tornam mais produtivos ao longo do tempo por meio de melhor tecnologia, educação e infraestrutura. Esse aumento de produtividade pode compensar os efeitos do declínio demográfico, já que uma pessoa pode fazer o trabalho de 2 pessoas de uma geração atrás. Na França, a produtividade estagnou. Entre 2015 e 2023, a produtividade francesa aumentou apenas 0,3% ao ano, o que é metade da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso cria um ciclo vicioso. Uma população envelhecida demanda mais gastos com saúde e aposentadorias. Porém, com menos trabalhadores e produtividade estagnada, há menos riqueza para financiar essas necessidades. A segunda crise é o declínio industrial. Em 1980, a manufatura era 26% da economia francesa. Hoje é cerca de 13%. Isso pode parecer uma desindustrialização normal, algo que toda economia avançada experimenta ao se voltar para os serviços, mas na França, as consequências foram existenciais. É o seguinte, os empregos na indústria tendem a se concentrar e se multiplicar. Um emprego em uma fábrica sustenta 3 ou 4 posições adicionais em logística, manutenção, varejo e serviços. Então, quando fábricas fecham em lugares como Lyon ou Lille, ecossistemas inteiros colapsam, os valores das propriedades caem, os jovens vão embora, a arrecadação de impostos despenca e a população que fica envelhece e se torna mais dependente da assistência social. A França vivenciou isso diretamente com a chegada do euro em 1999. Ela perdeu 90 mil empregos na indústria em uma década. A concorrência global teve um papel, mas a França também foi particularmente exposta por causa de suas leis trabalhistas. Veja, a mão de obra francesa é a mais cara da zona do euro. Ao incluir os benefícios sociais, os empregadores pagam quase 50% a mais do que o salário bruto. Para comparação, na Alemanha é cerca de 30% e na Polônia é 20%. E assim, os fabricantes partiram. Por que pagar o triplo por um trabalhador francês se alguém na Polônia pode fazer o mesmo trabalho por muito menos? O resultado foi um êxodo industrial. Fábricas fecharam e se mudaram para o exterior. A Michelin transferiu a produção de pneus de Clermont-Ferrand para a Polônia e a Espanha. A Renault transferiu as operações de montagem para o Marrocos e a Romênia, e a Peugeot Société Anonyme Peugeot Citroën fechou fábricas em Aulnay-sous-Bois e transferiu a produção para a Eslováquia. Algumas sedes ficaram na França por questões fiscais, mas a produção foi embora. O que restou foi uma economia dividida, com serviços de alto valor concentrados em Paris, enquanto as províncias ficaram com uma base industrial em decadência. A terceira crise da França é política, e é a mais difícil de resolver porque está enraizada nas instituições do governo. O problema inicia com a polarização. A política francesa se dividiu em 5 grandes blocos: extrema-direita, centro-direita, centro, centro-esquerda e extrema-esquerda. Nenhum deles é capaz de formar uma maioria, deixando a Câmara Baixa do parlamento dividida. Compromissos políticos são quase impossíveis e todo o governo sobrevive apenas evitando decisões controversas. Quando Macron aprovou a reforma da Previdência para aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, ele venceu legalmente, mas perdeu politicamente. Seu partido se desfez, sua aprovação despencou e a própria reforma se tornou tão tóxica que ninguém ousou propor algo semelhante. Como esse clima político vai muito além das aposentadorias, ele afeta tudo. Pegue a reforma tributária como exemplo. O sistema atual é complicado, cheio de brechas e desestimula o investimento. Corrigir isso, no entanto, significa que alguns grupos perdem benefícios, o que gera protestos e reação política. A reforma trabalhista é outro exemplo. Regras rígidas mantêm alto o desemprego jovem, mas tentativas de reforma enfrentam resistência sindical, protestos e risco político.
O resultado é a paralisia. Desde 2017, a França teve 7 primeiros ministros. A maioria durou menos de 18 meses, embora todos tenham prometido reformas, mas não entregaram nada de significativo. A burocracia continua funcionando, o Estado continua se endividando, mas os problemas não são resolvidos, e aqui está a parte perigosa. Quando nada muda, os eleitores tendem a se radicalizar. O apoio ao reagrupamento nacional, que é o partido de extrema-direita de Marine Le Pen, cresceu de 18% para 33% nos últimos 7 anos. A esquerda, o França Insubmissa de Jean-Luc Mélenchon, agora tem 22%. Entre esses dois gigantes, partidos anti-establishment já representam mais da metade do eleitorado. Eles não podem governar, mas podem impedir que outros governem, o que lhes dá influência política. E assim, na política francesa, a autopreservação se tornou autodestruição. Isso é importante porque os problemas da França exigem uma ação urgente e coordenada em vários domínios ao mesmo tempo. A crise das aposentadorias não pode ser resolvida sem uma reforma trabalhista. Os mercados de trabalho não podem ser reformados sem uma política industrial, e a política industrial é impossível sem uma reforma tributária. Tudo está conectado, o que significa que tudo precisa avançar junto, mas o sistema político agora está inadvertidamente bloqueando exatamente esse tipo de reforma abrangente. Crenças costumam ter mais peso que a eficácia real das coisas. A economia comprova isso. Por décadas, o modelo econômico da França funcionou porque os investidores confiavam em sua continuidade, mas agora essa confiança está se desfazendo. O rendimento do título de 10 anos da França subiu para 3,2%, o maior desde 2012, e se aproxima do nível da Itália em política fiscal. Essa é uma grande mudança para quase toda a era do euro. A França pegava empréstimos a taxas próximas às da Alemanha, um sinal de que os mercados viam a dívida francesa como fundamentalmente segura. O spread entre os títulos franceses e alemães raramente ultrapassava 50 pontos base. Hoje chega perto de 80 pontos base e cresce. Isso pode parecer uma tecnicalidade menor, mas as implicações são profundas. Cada ponto base adiciona bilhões em custos extras de juros para a França. E esses pagamentos não podem ser cortados ou adiados. Eles devem ser pagos integralmente e dentro do prazo, ou o país entra em default. O Pacto de Estabilidade e Crescimento da União Europeia, com regras sobre déficits e dívidas, foi criado para evitar situações como a da França atualmente. Veja, o euro foi criado com uma premissa simples, sem redes de segurança em comum. Cada país precisava de disciplina fiscal. O euro não tem uma união de transferências, não tem dívida compartilhada e não há apoio automático das regiões ricas para as mais pobres. O sistema depende de restrição fiscal, seguida pela maioria dos membros. A França, no entanto, tem quebrado essas regras desde que foram estabelecidas. Os limites oficiais dizem que os governos devem manter os déficits abaixo de 3% e a dívida abaixo de 60% do produto interno bruto, mas a França está operando com déficits de 6% e uma dívida de 11,3% do produto interno bruto. Quando Bruxelas menciona isso, os franceses apenas assentem e nada fazem. No fim das contas, o colapso em câmera lenta da França vai contra as normas históricas. Ela tem energia nuclear, infraestrutura forte, pessoas qualificadas, influência global e um assento no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, mas mesmo assim caminha para a irrelevância porque se recusa a tomar decisões políticas difíceis. Os números não perdoam. Nesse ritmo, a dívida da França vai ultrapassar 125% do produto interno bruto até 2030. Os pagamentos de juros vão ultrapassar 100 bilhões de euros, enquanto as aposentadorias vão exigir cerca de 50 bilhões de euros em resgates anuais. Isso não é sustentável de forma alguma. Alguma coisa vai ter que mudar. Ou os legisladores aprovam reformas difíceis, ou os mercados impõem austeridade com custos de empréstimos mais altos. Se nada mudar, o Banco Central Europeu viola suas regras e financia indefinidamente os déficits da França. Aconteça o que acontecer,
Paris continuará rica, suas marcas de luxo prosperarão e os turistas continuarão visitando a Torre Eiffel. O restante do país, porém, vai apodrecer lentamente. A França, que já moldou a Europa e desafiou potências globais, ficará estéril em uma geração. A França pode acabar como o britânico que um dia ridicularizou, velha, pobre e desdentada. Há, claro, uma solução tecnológica para o declínio demográfico. O que a França precisa é de um multiplicador de produtividade. A robótica traz máquinas que operam sem pausa, não se aposentam e compensam a falta de trabalhadores humanos. Um robô humanoide trabalhando 20 horas diárias, 350 dias por ano, produz 4 vezes mais que um humano com força de trabalho robótica. A França pode reverter o declínio industrial e voltar a ser relevante. Fabricantes que se mudaram para o exterior poderiam retornar ao solo francês. De certa forma, a robótica é a única solução que enfrenta o colapso demográfico sem exigir reformas politicamente tóxicas. Mesmo os ETFs que chegam focam em empresas de capital aberto, não em startups privadas, onde ocorre o verdadeiro crescimento. A Humanoid Global é uma das poucas empresas independentes que investe diretamente em startups privadas de robótica. Essa abordagem é única e oferece aos investidores de varejo uma forma de acessar startups de robótica por meio de seu portfólio de 5 empresas principais. 3 são especialmente relevantes para a França. A primeira é a Agility Robotics, desenvolvedora do Digit, que é um robô bípedo apoiado pela Amazon e Nvidia. Ele lida com a logística de armazéns, exatamente o que as regiões francesas precisam para se manterem competitivas. A segunda é a Aptronic, que desenvolveu o Apollo, um robô de manufatura de uso geral apoiado pelo Google e pela Mercedes-Benz. Se forem ampliados, os robôs Apollo podem trazer de volta os empregos industriais que a França perdeu após a introdução do euro e corrigir a equação de custos trabalhistas do país. A terceira é a Formic, uma empresa de robótica como serviço apoiada pela Lux Capital e pela Mitsubishi, que oferece robôs por assinatura. Ela resolve o problema dos custos iniciais de automação que pequenos fabricantes simplesmente não conseguem arcar. A Humanoid Global também investe na Readescan, que desenvolve plataformas de segurança com inteligência artificial para robôs autônomos, e na How2Robot, um marketplace que conecta empresas a fornecedores de automação. Para a França, a robótica é a resposta viável ao envelhecimento da sociedade e à queda da força de trabalho, e a Humanoid Global está bem posicionada para ajudar. Eu fui seu apresentador, Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e saúde.